vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o disco intervertebral e o levantamento terra. Então, o porquê que a gente sempre recomenda que quando a pessoa for realizar o levantamento terra, ela mantenha as curvaturas da coluna vertebral preservadas e não realize, o arco durante a execução. Então, para a gente explicar isso, primeiro eu vou fazer uma breve revisão sobre o disco intervertebral. Então, o disco intervertebral, ele é uma estrutura que vai ficar posicionado entre cada vértebra. Então, a coluna vertebral é formada por diferentes vértebras e a gente vai ter o disco intervertebral que fica localizado entre cada vértebra. E esse disco ele vai ter como função amortecer, ou seja, dissipar essas cargas aplicadas na coluna vertebral e também melhorar a congruência articular. Então o disco ele serve tanto para dissipar essas cargas aplicadas na coluna vertebral, quanto também para melhorar a congruência articular. Então aqui a gente tem um disco intervertebral que fica localizado entre cada vértebra. Tá? Deixa eu só acalmar o barulho ali. Vamos lá. E esse disco ele vai ter a seguinte estrutura. Ele vai ter o que a gente chama de núcleo. A gente vai ter o que a gente chama de anel. Então, anel fibroso e núcleo pulposo. Esse anel, ele confere uma proteção para esse núcleo. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, um corte transversal desse disco, uma observação transversal, e o disco seria isso aqui, Então, o núcleo dele está ali aqui. O que acontece é que quando esse disco, por exemplo, ele sofre alguma lesão, o que pode acontecer é que esse anel ele vai sofrendo algumas lesões e esse núcleo ele começa a extravasar. E aqui a gente chama, por exemplo, vocês vão escutar sobre protusão discal, hérnia discal, por exemplo, quando esse núcleo ele extravasa, ou seja, ele vai para o meio externo. E é por isso que a gente recomenda que quando você realize o levantamento terra, por exemplo, você mantenha a coluna preservada, as curvaturas da coluna vertebral preservada, e não faça esse movimento de arco. Então muitas pessoas realizam o levantamento terra arqueando a coluna vertebral. Nessa situação, as forças atuantes na coluna elas serão maiores. Então sempre tente manter a coluna vertebral alinhada durante a execução do levantamento terra, porque às vezes você já tem algum histórico, por exemplo, de dor lombar, algum nível ali às vezes de protusão discal. Por isso que manter a coluna vertebral alinhada durante a execução do levantamento terra é importante. Tá bom? E aqui a gente tem um exemplo de uma hérnia discal, que é esse extravasamento do núcleo para fora, para o meio externo, decorrente de uma lesão do anel fibroso, que é a estrutura que protege o disco intervertebral. Tá bom? Então, sempre que for realizar levantamento terra, pegar algum objeto pesado no solo, tente pegar esse objeto com a coluna alinhada.